A doutrina católica do purgatório passou a ser oficialmente difundida a partir do século V, quando o Papa Gregório I, conhecido como Gregório o Grande, sistematizou esse ensinamento. Desde então, tornou-se uma das crenças mais populares no catolicismo, servindo inclusive de base para diversas tradições e relatos folclóricos. Segundo a Igreja Católica, o purgatório seria um estado intermediário entre a vida terrena e o céu. Após a morte, as almas que não estariam plenamente purificadas seriam conduzidas a este lugar para expiar suas faltas. E somente depois de atingirem o grau necessário de pureza, poderiam entrar no paraíso. A esse conceito estão associados elementos como indulgências, missas em favor dos mortos e sufrágios pelas almas. Durante o século XVI, período marcado pela Reforma Protestante, essa doutrina tornou-se também uma importante fonte de recursos financeiros para a Igreja Romana. Um exemplo frequentemente citado é a construção da Basílica de São Pedro, financiada em grande parte por meio da venda de indulgências. Foi contra esse sistema que Martinho Lutero se insurgiu, dedicando boa parte de suas 95 teses à crítica direta da doutrina do purgatório. Em resposta ao avanço das ideias protestantes, o Concílio de Trento confirmou oficialmente esse ensinamento, rejeitando os questionamentos levantados por Lutero. Além do catolicismo, outras religiões ao redor do mundo apresentam crenças semelhantes a um estado de purificação após a morte. Diante disso, surge uma questão fundamental: existe de fato o purgatório? Há respaldo bíblico para essa doutrina? Para responder a essas perguntas, é indispensável recorrer às Escrituras Sagradas como fonte máxima de autoridade. O Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 1031, afirma: quanto às faltas leves, deve-se crer na existência de um fogo purificador antes do juízo final, conforme o ensinamento daquele que é a verdade. Quando declara que quem blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. A Igreja Católica utiliza essa e outras passagens para tentar fundamentar biblicamente sua doutrina. Seus teólogos e defensores recorrem a determinados textos das Escrituras para justificar a existência do purgatório. Entretanto, uma análise cuidadosa feita com base em princípios corretos de hermenêutica bíblica revela graves problemas nessas interpretações. O livro de 2 Macabeus, classificado como deuterocanônico pela Igreja Católica, narra um episódio que, segundo essa tradição, serviria de base para a crença no purgatório. Após uma batalha entre os exércitos de Judas Macabeu e Gorgias, alguns judeus foram mortos. Ao recolher os corpos para sepultamento, encontraram sob as vestes dos soldados objetos consagrados a ídolos. Diante disso, Judas enviou uma oferta a Jerusalém como sacrifício pelos pecados dos mortos. No entanto, há sérios problemas nesse argumento. O próprio texto afirma que Judas acreditava que aquele homem havia morrido de forma piedosa. Contudo, como alguém que praticava idolatria, pecado severamente condenado na lei, poderia ser considerado piedoso? Em nenhum momento das Escrituras inspiradas encontramos relatos semelhantes de sacrifícios sendo oferecido por pessoas já falecidas. Nem a lei de Moisés, nem os profetas orientam a realização de orações ou ofertas por mortos. Esse costume se assemelha fortemente a práticas pagãs que passaram a influenciar o povo judeu no período entre o Antigo e o Novo Testamento.
Davi, por exemplo, após a morte de seu filho, reconheceu que nenhuma atitude poderia alterar a condição daquele que já havia partido. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22 ao 23. Isso demonstra a inutilidade de práticas intercessórias após a morte. Assim, além de 2 Macabeus não pertencer ao cânon hebraico, seu conteúdo entra em conflito com o ensino claro das Escrituras. Logo, esse texto não serve como base válida para a doutrina do purgatório. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 25 ao 26, o texto diz que alguém não sairá da prisão até pagar o último centil. A interpretação católica associa essa prisão ao purgatório. Contudo, o contexto imediato revela que Jesus está tratando de reconciliação entre pessoas ainda em vida. Trata-se de uma lição moral sobre as consequências dos conflitos não resolvidos. Nada no texto indica qualquer referência a anjos, punição após a morte ou purificação espiritual. A interpretação católica, nesse caso, é claramente forçada e desconectada do contexto original. A declaração em Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 32, o versículo afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no futuro. A Igreja Católica entende que isso implica a existência de perdão após a morte. Contudo, o próprio paralelo em Marcos capítulo 3, versículo 29, esclarece que esse pecado jamais será perdoado, em hipótese alguma. A expressão utilizada por Jesus tem caráter enfático, não cronológico. Além disso, Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma claramente que após a morte vem o juízo, e não um período de purificação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15, esse texto fala da obra de cada crente sendo provada pelo fogo. A Igreja Católica aplica essa passagem ao purgatório. No entanto, o contexto deixa claro que Paulo está tratando das recompensas pelas obras feitas em Cristo e não da salvação da alma. A salvação é ensinada repetidas vezes como resultado da fé, não das obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, Gálatas capítulo 2, versículo 16. O fogo do texto simboliza avaliação, não purificação da alma após a morte. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 19 e capítulo 4, versículo 6. O trecho que menciona espírito em prisão é um dos mais complexos da Bíblia. Mesmo assim, o próprio contexto indica que esses espíritos foram os desobedientes dos dias de Noé. Não há qualquer menção de purificação para a entrada no céu. Já em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, afirma que o evangelho foi anunciado aos que hoje estão mortos, ou seja, pessoas que ouviram, creram e posteriormente faleceram. O texto não ensina que o evangelho é pregado após a morte. Após a análise dos principais textos usados para defender a doutrina do purgatório, fica evidente que nenhum deles sustenta essa crença de forma bíblica e coerente. Além disso, é digno de nota que o livro do Apocalipse, que traz uma descrição detalhada do destino final das almas, não menciona em nenhum momento um lugar intermediário de purificação. Portanto, à luz das Escrituras, a doutrina do purgatório não encontra respaldo sólido na palavra de Deus, sendo resultado de tradições humanas desenvolvidas ao longo da história, e não de um ensino claro da revelação bíblica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e apertar para receber as notificações e de deixar o teu like.